Oi, gente, meu nome é Ângelo e eu vou gravar para vocês a parte 3 dessa revisão de nefrologia para P2, tratando de nefrolitíase ou litíase urinária. A definição da litíase urinária, ela consiste na formação de um cálculo ou cálculos em qualquer localização das vias urinárias. Ela, na verdade, abrange um conjunto de fatores predisponentes, de distúrbios metabólicos que o paciente tenha, que fazem com que ele tenha maior formação de cálculos nas vias urinárias. Ela é uma emergência clínica devido à grande morbidade, não à grande mortalidade, ela tem uma baixa mortalidade, mas ela é muito incapacitante para o paciente, principalmente por causa da dor que ela gera, uma dor muito intensa, muito forte. Então, ela acaba sendo uma emergência clínica e tem que ser rapidamente manejada. O pico de incidência da nefrolitíase ocorre entre 30 e 50 anos, com predomínio no sexo masculino. A gente vai ver que a maioria dos cálculos predomina no sexo masculino, incluindo o cálculo mais importante, que é o cálculo de oxalato de cálcio, e só dois cálculos predominam no sexo feminino, que são cálculos menos importantes que eu vou falar para vocês depois. Cerca de 10 a 15% da população, um número bastante alto, terá cálculo urinário em algum momento da vida, sendo que a recorrência é bem alta. Quando o paciente tem um episódio de cálculo urinário, nos próximos 10 anos, o risco de recorrência dele é de 50% de apresentar outro cálculo. E, ultimamente, a gente tem tido um aumento na incidência de cálculos urinários devido à dieta ocidental e à maior prevalência de síndrome metabólica na população. A gente vai ver que a dieta ocidental, maior consumo de sal, menor ingestão de água, maior consumo de proteína de origem animal, está bastante associada aos cálculos, assim como a síndrome metabólica. Então, eu elenquei para vocês aqui uma série de fatores de risco. A baixa ingesta de líquidos é o fator de risco mais importante, porque pouco líquido vai acabar gerando uma urina supersaturada e vai favorecer a precipitação dos cristais que formam os cálculos urinários. O excesso de sal aumenta a calciúria, que é a excreção de cálcio na urina, que é um fator importante para a formação dos cálculos, e excesso de proteína animal. Aqui a gente entra naquela questão da dieta ocidental, muito consumo de proteína animal, que vai formar as purinas, que vai acidificar a urina e favorecer a formação de cálculos de ácido úrico, mas também de cálculos de cálcio. Baixa ingesta de potássio, porque o potássio é excretado junto com citrato, como citrato de potássio, e o citrato é um inibidor da formação de cálculos urinários, e a baixa ingesta de cálcio na dieta, que parece um pouco contraditório, porque a gente pensaria que a gente tem que ingerir pouco cálcio para não formar os cálculos de cálcio. Mas, na verdade, ingerindo pouco cálcio, a gente favorece a absorção intestinal de oxalato. E o oxalato é o componente dos cálculos mais prevalentes. Os cálculos de oxalato de cálcio, que correspondem a 75% mais ou menos de todos os cálculos. Então, quando a gente ingere pouco cálcio, o cálcio não vai se juntar ao oxalato no intestino e o oxalato é mais absorvido. Então, a gente já dando spoilers para vocês, a gente vai ver que, como medidas dietéticas gerais, a gente tem que ter uma dieta com consumo normal de cálcio, uma dieta normocálcica. A gente não vai limitar o cálcio na dieta dos pacientes com cálculo urinário. Clima quente e alta exposição ao calor, que vão favorecer a transpiração e a perda de água. Então, pacientes, por exemplo, questões ocupacionais, pacientes que trabalham em cozinhas muito quentes ou que trabalham sob o sol e que vão transpirar muito e muitas vezes acabam não bebendo água suficiente para compensar, eles têm maior risco de cálculo urinário. Sedentarismo e obesidade, porque eles vão favorecer a síndrome metabólica, que é um fator de risco importante, pacientes com síndrome metabólica. Predisposição genética tem um fator familiar importante envolvido uma predisposição importante na nefrolitíase. Hipervitaminose D, porque a hipervitaminose D vai aumentar a absorção intestinal de cálcio. Síndromes desabsortivas, a gente vai ver depois, que favorecem a absorção do oxalato, então também são fatores de risco. Aí aqui a gente tem os distúrbios propriamente, que a gente vai ver um por um depois, hipercalciúria, hiperoxalúria, hiperuricosúria, cistinúria
hipocitraturia e hipomagnesiúria. Lembrando, o citrato e o magnésio são inibidores da formação dos cálculos urinários. Tanto é que a gente vai ver que grande parte dos tratamentos a longo prazo são feitos com citrato de potássio, porque o citrato inibe a formação de cálculos urinários. E fatores de risco também, o indinavir e o topiramato, né? Os medicamentos que estão envolvidos na etiologia dos cálculos. O indinavir é um antirretroviral que favorece a cristalização direta dos cálculos, e o topiramato, que é um anticonvulsivante, também usado para enxaqueca crônica, que vai favorecer, que vai gerar uma acidose tubular renal que vai favorecer a formação dos cálculos. E aqui começando a falar de cada distúrbio, começando pela hipercalciúria. A hipercalciúria é a principal alteração urinária associada à nefrolitíase. Por quê? Porque os principais cálculos são justamente os cálculos de cálcio. Ela consiste no cálcio urinário. Aqui tem alguns valores que mudam um pouco de acordo com a literatura. No geral, o que a gente vê é cálcio urinário maior que 250 mg por dia para mulheres, maior que 300 mg por dia para homens, ou maior que 4 mg por quilo por dia. Esses valores são vistos na urina, no exame de urina de 24 horas. Então, a hipercalciúria pode ser normocalcêmica ou pode ser hipercalcêmica. Normocalcêmica, quando a gente tem um cálcio normal no sangue, e hipercalcêmica ou secundária, quando a gente tem um cálcio aumentado também no sangue, aí esse cálcio é mais excretado na urina. 95% dos casos de hipercalciúria são normocalcêmicas, ou seja, são ditos idiopáticos. O paciente tem um cálcio normal no sangue, mas vai ter um cálcio elevado na urina. E secundária, então, a hipercalciúria hipercalcêmica é vista apenas numa minoria dos casos, a gente já vai ver algumas causas secundárias. A hipercalciúria idiopática é tratada com diuréticos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos vão diminuir a excreção de cálcio na urina. Citrato de potássio, o citrato de potássio é um inibidor da formação dos cálculos e alcalinizante da urina, e medidas dietéticas gerais, que a gente vai dar uma olhada mais para frente também, mais para o final da aula tem algumas medidas gerais. A hipercalciúria secundária, então as causas mais importantes: hiperparatireoidismo, que gera o aumento do PTH, aumento da reabsorção óssea e um maior cálcio no sangue; hipervitaminose D, que gera uma maior absorção de cálcio; sedentarismo e pacientes acamados, porque esses pacientes acabam tendo uma maior reabsorção óssea e uma elevação do cálcio no sangue, tanto pelo sedentarismo quanto pela imobilização. Ingesta excessiva de sal favorece a hipercalciúria, e o uso de diuréticos de alça, furosemida, aumenta a excreção de cálcio de maneira bem importante. E aí os cálculos de cálcio: oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. São cálculos prevalentes, muito prevalentes. O oxalato de cálcio é o principal tipo de cálculo, correspondendo a 75% de todos os cálculos urinários. Ele predomina no sexo masculino, ele não é afetado pelo pH urinário e ele é favorecido pela baixa ingesta de cálcio, porque ingerindo pouco cálcio, o cálcio não vai se ligar ao oxalato e a gente vai absorver mais oxalato, e pela hiperuricosúria. Então, a hiperuricosúria, o aumento da excreção de ácido úrico na urina, além de favorecer a formação de cálculos de ácido úrico, vai favorecer a formação dos cálculos de oxalato de potássio, de cálcio. Então, esses são os cálculos mais importantes, são mais comuns no sexo masculino, por isso o sexo masculino é o mais afetado, já que esses são os cálculos principais. Agora, os cálculos de fosfato de potássio correspondem a uma parte bem menor dos cálculos no geral, e eles são mais comuns em mulheres e favorecidos pelo pH alcalino. A gente vai ver que 2 tipos de cálculos são mais comuns em mulheres e favorecidos pelo pH alcalino, que são os cálculos de fosfato de cálcio e os cálculos de estruvita, que a gente vai ver mais para frente. Falando da hiperoxalúria, ela é definida por oxalato maior que 40 mg por dia na urina de 24 horas, e ela tem como etiologias defeito enzimático, ou seja, uma causa genética, mas também uma dieta pobre em cálcio, pelo que eu já falei para vocês, aumenta a absorção intestinal de oxalato, um excesso de proteína animal
excesso de consumo de oxalato, excesso de consumo de vitamina C. A vitamina C é metabolizada em oxalato, então superdoses de vitamina C podem gerar uma hiperoxalúria. E síndromes desabsortivas. Síndromes desabsortivas são uma causa bem importante em pacientes, por exemplo, pós-bariátrica ou pacientes que possuem doenças inflamatórias intestinais. Esses pacientes vão ter uma menor absorção da gordura, então vão ter mais gordura passando pelo lumen intestinal. Essa gordura vai se ligar ao cálcio intestinal e o cálcio não vai estar mais ligado ao oxalato. Então, o cálcio que se ligaria ao oxalato e impediria a absorção do oxalato passa a se ligar com a gordura intestinal e sobra mais oxalato livre para ser absorvido. Então, síndromes desabsortivas geram a chamada hiperoxalúria entérica. E a hiperoxalúria vai ser tratada com citrato de potássio. Citrato de potássio eu já adianto para vocês que ele vai ser utilizado em basicamente todas as condições. Restrição de oxalato na dieta, ingesta adequada de novo de cálcio para não impedir para impedir que o oxalato seja excessivamente absorvido e baixa ingesta de gorduras. Hiperuricosúria favorece a formação de cálculos de ácido úrico, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Ela consiste no ácido úrico maior que 750 mg por dia para mulheres ou maior que 800 mg por dia para homens. Ela tem como etiologias acidose, uma dieta hiperproteica muito rica em purinas e síndrome metabólica. Então, nesses homens obesos, né, síndrome metabólica, diabetes, com dieta comendo muita carne, a gente tem que pensar possivelmente em cálculo de ácido úrico. A hiperuricosúria é um fator de risco tanto para os cálculos de ácido úrico, obviamente, mas também para os cálculos de oxalato de cálcio, que são os mais prevalentes. E ela é tratada com allopurinol, que é aquele mesmo remédio utilizado para gota, que vai diminuir a formação do ácido úrico. Também citrato de potássio, bicarbonato de sódio é um alcalinizante da urina, e a dieta adequada, né? Evitar aquela dieta ocidental com consumo excessivo de proteínas e evitar a síndrome metabólica como um todo. Os cálculos de ácido úrico, então, algumas particularidades em relação a eles. Já falei que eles são associados à síndrome metabólica e dieta oriental. Eles são mais comuns em pacientes com gota, mas obviamente não são exclusivos de paciente com gota. O paciente não precisa ter gota para ter cálculo de ácido úrico. Eles precipitam em pH ácido, pH menor que 5,5. Geralmente, né, a urina tem uma faixa de pH normal ali, mais ou menos 5,5 a 6,5. Algumas referências falam 5,7, 5,8 a 6,2, mas um pH menor que 5,5 é considerado ácido e favorece a formação de cálculos de ácido úrico. Uma particularidade importante, eles são radiotransparentes. São os únicos cálculos que a gente vai ver radiotransparentes. Então, se a gente vê um cálculo que não é visto pelo raio-x, mas é visto pela ultrassonografia, por exemplo, a gente tem que pensar em cálculo de ácido úrico, que são visualizados apenas pelo ultrassom ou pela tomografia. Cálculos de Struvita também possuem algumas particularidades. Falei para vocês antes, juntamente com os cálculos de fosfato de cálcio, eles são mais comuns em mulheres e são favorecidos pelo pH alcalino. E os cálculos de Struvita são muito associados a infecções urinárias crônicas, por isso também são mais comuns em mulheres. Essas infecções urinárias crônicas vão ter algumas bactérias que produzem urease. A urease é uma enzima que converte a ureia em amônia. E convertendo ureia em amônia, a urina vai se tornar mais alcalina e a gente vai ter a amônia, que vai ser substrato para a formação do cálculo de Struvita, que é um cálculo formado por fosfato de amônio e magnésio. Então, uma paciente feminina com infecção urinária crônica vai ter a formação de cálculo de Struvita. Pode ter a formação de cálculo de Struvita, né? Um fator importante de risco. Aqui vale lembrar, a Escherichia coli, que é o principal agente de TU, não está relacionada à formação de cálculo de Struvita, ela não produz a urease. Isso é uma pegadinha importante, né? Se tem uma questão, por exemplo, falando quais bactérias
estão associadas à formação de cálculos de Struvita. Qual não está, né? Geralmente, a Escherichia coli não está associada. Principalmente Proteus e Klebsiella. Tem algumas outras, mas aqui eu coloquei duas principais só para vocês lembrarem. E os cálculos de Struvita vão ser tratados com nefrolitotripsia percutânea, que é um método um pouco mais invasivo, mas que é necessário porque os cálculos de Struvita geralmente são bem grandes. Depois eu vou falar mais dos métodos para vocês, mas só para já deixar aqui para vocês que para os cálculos de Struvita, que são grandes, a gente vai precisar desse método um pouco mais invasivo. Cistinúria. Os cálculos de cistina correspondem a uma parte pequena dos cálculos, mas aqui também é uma particularidade importante, né, porque é uma doença autossômica recessiva que causa um defeito na reabsorção renal de aminoácidos, e por ser uma doença genética autossômica recessiva, esses cálculos vão acometer principalmente crianças, então pensar cálculos em crianças, pensar em cistinúria, e eles possuem um formato hexagonal característico. E aí a cistinúria vai ser tratado com dieta, né, com redução da metionina na dieta, e com citrato de potássio também. A hipocitratura, a gente falou bastante do citrato, ele é um inibidor da cristalização de sais de cálcio e também um alcalinizante na urina. A hipocitratura ocorre quando a gente tem um citrato menor que 320 mg por dia, e ele tem como etiologias a hipocitratura. A acidose, já que o citrato é uma base e vai, em casos de acidose, ser consumido, diarreia crônica e uma dieta hiperproteica. E ele vai ser, obviamente, tratado com citrato de potássio. Passando um pouco, então, desses distúrbios, entrando no quadro clínico. O quadro clínico vai ser caracterizado principalmente pela dor. E vai ser uma dor súbita, de forte intensidade, uma dor que começa abruptamente, muito intensa. Ela pode começar uma dor razoável e que vai progredindo até se tornar totalmente incapacitante para o paciente. De localização, tipicamente, né, mais tipicamente lombar, tipo cólica, e que pode irradiar para os flancos ou para a região genital. Ela pode ir irradiando como se fosse descendo pelo trajeto das vias urinárias. E aí, além da dor no quadro clínico, a gente vai ter alguns sintomas associados, alguns possíveis sintomas associados: náuseas, vômitos, febre, palidez, ilho paralítico, disúria e urgência miccional e um sinal de iodano positivo no exame físico. O diagnóstico. A gente vai fazer o diagnóstico principalmente pelos exames de imagem, mas a gente também pode fazer alguns exames laboratoriais para investigar um pouquinho melhor a condição do paciente e também para descartar eventuais diagnósticos diferenciais. Então, a gente vai fazer um parcial de urina. Parcial de urina é muito comum vir leucocitúria e hematúria. A hematúria pode ser macroscópica, eventualmente, mas a mais comum é a microscópica. Exame de função renal, creatinina e ureia, para ver se o paciente já tem alguma função renal limitada, função renal limítrofe ali, porque daí o paciente vai ter mais risco de entrar numa injúria renal aguda, por exemplo, e isso é indicação de tratamento intervencionista, como a gente vai ver depois. E um hemograma e uma cultura em caso de suspeita de pielonefrite. Hemograma, né? Faz parcial de urina, função renal, já faz hemograma, mas a cultura geralmente só é feita em caso de muita suspeita de pielonefrite, ela não é feita de costume. E aí os exames de imagem. O raio-x simples é muito disponível, né? Comumente ele é feito, ele tem uma sensibilidade moderada, não vê cálculos de ácido úrico, os cálculos de ácido úrico são radiotransparentes, não são vistos pelo raio-x, e o raio-x não é para ser feito sozinho, ele não tem uma sensibilidade tão boa, então geralmente ele vai ser associado à ultrassonografia. A ultrassonografia tem uma sensibilidade de cerca de 75%, tanto o raio-x quanto a sonografia, a ultrassonografia não visualizam cálculos muito pequenos, né? Então a ultrassonografia tem uma sensibilidade legal, mas não visualiza cálculos muito pequenos e também não visualiza bem o terço médio do ureter. E por fim, a tomografia computadorizada de abdômen sem contraste é o padrão ouro, é o melhor exame para visualização dos cálculos. Ela é feita sem contraste porque os cálculos já são radiopacos, então não precisa de contraste. E ela é o exame de escolha quando ela está muito facilmente disponível ou quando o raio-x e a ultrassonografia, que geralmente são os dois iniciais feitos juntos,
não viram nada ou não viram adequadamente. A tomografia também serve para ver a densidade dos cálculos, para ver mais precisamente a localização e para ver melhor as complicações dos cálculos, né? E aí, eu trouxe algumas orientações gerais que vão ser usadas no tratamento mais crônico dos pacientes com alto risco de formação de cálculos. Então, uma dieta com alta ingesta de líquidos para evitar a supersaturação da urina, uma baixa ingesta de sal, já que o sal favorece a calciúria e supersatura a urina, uma dieta normocálcica, a gente já viu que não é para limitar cálcio, é para fazer uma dieta com ingesta adequada de cálcio, e uma ingesta também normal de proteínas, no sentido de evitar ingestas muito altas de proteína, para não gerar aquele aumento de purinas e acidificação da urina. Uma ingesta adequada de potássio, já que o potássio vai ser excretado ali como citrato de potássio, que vai inibir a formação de cálculos na urina e vai alcalinizar a urina, e controle da síndrome metabólica e tratamento de comorbidades associadas que o paciente possa ter naquelas causas secundárias que eu comentei com vocês de cálculos. E aí entrando então no tratamento do episódio agudo de litíase urinária propriamente dita, quando o paciente chega no pronto-socorro com muita dor com o cálculo. A gente vai ter o tratamento conservador e o tratamento intervencionista. O tratamento conservador é feito com o controle da dor e possivelmente com a terapia expulsiva. Eu vou mostrar melhor para vocês depois. E o tratamento intervencionista é aquele que usa, por exemplo, ondas de choque extracorpórea, a nefrotripsia percutânea ou a ureteroscopia. A decisão entre tratamento conservador e tratamento intervencionista vai se dar por meio de algumas indicações que o paciente tenha, que vão ser contraindicações do tratamento conservador ou indicações do tratamento intervencionista, que vão ser as mesmas. Aqui eu trouxe a lista de contraindicações, então, ao tratamento conservador, que seriam as indicações para o tratamento intervencionista. Então, tamanho do cálculo superior a 10 milímetros contraindica o tratamento conservador. É um cálculo que dificilmente vai ser expulso de maneira espontânea. Dor refratária ou recorrente, função renal limítrofe, por isso os exames de função renal, um rim único, então paciente que já não tem um rim, se tiver um cálculo com obstrução muito importante gerando perda da função renal, vai ter um risco muito aumentado por ter um rim único. E evidência de injúria renal aguda. Obstrução persistente, então a impactação do cálculo por mais do que 4 semanas, por exemplo, ali na mesma topografia, um cálculo que não está sendo expulso, presença de infecção urinária ou desenvolvimento de sepse e a presença de um cálculo coraliforme. Essas são as contraindicações do tratamento conservador, que serão as indicações de tratamento intervencionista. O tratamento conservador é feito com analgesia e terapia expulsiva, principalmente. A analgesia é feita com anti-inflamatórios não esteroidais, preferencialmente os AINES, ou analgésicos convencionais. Na contraindicação de AINES, a gente pode usar uma dipirona, por exemplo, mas a preferência vai ser pelo anti-inflamatório não esteroidal. E a terapia expulsiva vai ser feita principalmente com os alfa-bloqueadores, representados pela tansulosina e doxazosina, principalmente a tansulosina, ou bloqueador de canal de cálcio, a nifedipina. Preferência pela tansulosina, que é um alfa-bloqueador. Ela é a mais utilizada. Então, o tratamento padrão seria AINE e tansulosina. E, se necessário, antieméticos, se o paciente tiver náusea e vômito, se o paciente tiver com uma dor muito, muito forte, eventualmente necessitar opioides. Mas o mais comum é a AINE e tansulosina. E aí, cálculos menores que 5 milímetros geralmente são eliminados espontaneamente. Cálculos maiores que 10 milímetros vão ser indicação de tratamento intervencionista. E cálculos entre 5 e 10 milímetros, aí geralmente a terapia expulsiva ajuda bastante a eliminá-los. O tratamento intervencionista trouxe de novo a lista de indicações do tratamento intervencionista, que vão ser as mesmas contraindicações do tratamento conservador. Aqui só para vocês darem uma olhada de novo, que são importantes essas indicações.
Começando pela litotripsia extracorpórea por ondas de choque, a LECO, né, que vem do inglês, em português seria LEOC. Aliás, aqui falando para vocês dos métodos disponíveis: a LECO, a ureteroscopia, a nefrolitotripsia percutânea e a cirurgia convencional, a betolaparoscópica, muito pouco utilizada essa última. Geralmente a gente escolhe entre os 3 primeiros. A LECO, então, consiste em ondas de choque que fragmentam os cálculos por fora do corpo da pessoa, e aí esses cálculos fragmentados vão ser eliminados. Ela causa bastante dor, então geralmente o paciente vai estar sedado ou com uma anestesia peridural. Porque apesar de serem ondas de choque extracorpóreas, o paciente vai eliminar os cálculos fragmentados e aí essa eliminação vai começar com bastante dor. A LECO tem algumas indicações e algumas contraindicações. Então, quais são as indicações? Cálculos renais menores que 2 centímetros, ureterais menores que 1 centímetro, ausência de alterações anatômicas que poderiam dificultar a saída dos cálculos depois de fragmentados, cálculo no polo médio ou superior dos rins, densidade menor que 900 unidades de Hounsfield. Essa densidade é vista pela tomografia, um cálculo menor que 900 unidades de Hounsfield de densidade seria um cálculo não duro, e uma distância pele-cálculo menor que 10 centímetros. Então, pacientes muito obesos, por exemplo, não fazem a LECO. E aí as contraindicações: cálculo com grande dureza, com densidade acima de 1000, uma obstrução distal das vias urinárias, que não vão permitir a eliminação dos cálculos fragmentados, presença de coagulopatias, já que a LECO, a eliminação ali, a passagem dos cálculos, pode causar microlesões e aí fazer hemorragia por essas coagulopatias, obesidade mórbida, já que a distância pele-cálculo vai ser maior que 10 centímetros nesses casos, infecção urinária, porque, mesmo motivo das coagulopatias, pode haver microlesões e disseminação, então, por essas microlesões da ITU. Gravidez, já que essas ondas de choque podem prejudicar o feto, e aneurisma de aorta abdominal ou artéria renal. Passando para a ureteroscopia, ela consiste na introdução de um ureteroscópio pela uretra e fragmentação direta dos cálculos, com retirada dos cálculos também por esse ureteroscópio. Ela é utilizada tanto para cálculos ureterais quanto para os renais, cálculos menores que 2 centímetros no geral, então mesmo tamanho para os renais e ureterais. Cálculos menores que 2 centímetros são passíveis de retirada pela ureteroscopia, incluindo aqui no polo inferior do rim, que era uma contraindicação à LECO. E é o tratamento de escolha para cálculos no ureter distal. Então, se o cálculo está no ureter distal, a gente vai usar preferencialmente a ureteroscopia. A nefrolitotripsia percutânea, ela tem um acesso direto, percutâneo à pelve renal, e ela vai ser um método um pouco mais invasivo do que os anteriores, do que a LECO e do que a ureteroscopia. Então, ela vai ser reservada para casos em que existem contraindicações à LECO e à ureteroscopia. Ela é capaz de fragmentar e retirar qualquer cálculo renal, independentemente do tamanho. Então, se o cálculo renal for maior que 2 centímetros, não dá para usar LECO nem ureteroscopia. Vai usar nefrolitotripsia percutânea. Independentemente da dureza, se o cálculo tiver uma densidade maior do que 1000 unidades de Hounsfield, não vai dar para usar LECO. Aí dá para usar nefrolitotripsia percutânea, independentemente da localização no rim, porque cálculos de polo inferior não poderiam ser retirados pela LECO, podem ser retirados pela nefrolitotripsia percutânea. Só que ela é utilizada apenas para cálculos renais, ela não é utilizada para cálculos ureterais. E aqui eu trouxe 2 fluxogramas, um para cálculo renal e outro para cálculo ureteral, só para a gente sedimentar bem como é que funciona o tratamento. Então, cálculos renais maiores que 2 centímetros já vai direto para a nefrolitotripsia percutânea, não dá para usar nenhum dos outros dois. Cálculos menores que 2 centímetros, a gente vai ver no rim, a gente vai ver a localização dentro do rim. Se for de polo inferior, não dá para usar a LECO. A gente vai usar ou a ureteroscopia ou nefrolitotripsia percutânea. Se o cálculo estiver no polo médio ou superior, aí a gente pode usar LECO. Só que aí a gente vai ter que ver as outras contraindicações, se existem outras contraindicações para LECO. Por exemplo, obesidade, gestação,
essa diatese hemorrágica, que é coagulopatia, densidade, um cálculo com uma grande dureza, ou alteração anatômica das vias urinárias. Se o paciente tiver alguma dessas contraindicações, a gente vai para a ureteroscopia, preferencialmente. Se o paciente não tiver essas contraindicações, aí a gente pode fazer a leco ou a ureteroscopia, e aí geralmente seria preferível uma leco. Cálculos ureterais. Se tiver no ureter distal, a gente vai direto para a ureteroscopia, que é o de escolha para o ureter distal. Se tiver no ureter proximal médio, a gente vai ver se ele tem mais do que 1 centímetro ou menos que 1 centímetro. Se ele tiver mais que 1 centímetro, só vai dar para fazer a ureteroscopia. Lembrando, cálculos ureterais não se faz nefrolitotripsia percutânea, só faz a leco ou a ureteroscopia. Maior que 1 centímetro, ureteroscopia. Ureter distal, ureteroscopia. Aí, se tem menos que 1 centímetro, a gente poderia utilizar leco na ausência de contraindicações. Então, a gente vê de novo, o paciente tem obesidade, o paciente é gestante, o paciente tem coagulopatia, a densidade é maior, aqui está maior que 900 a 1000 unidades de Hounsfield, ou existe alteração anatômica que prejudica a excreção dos cálculos. Se não houver nenhum desses, a gente pode usar leco ou ainda a ureteroscopia. Se houver alguma dessas contraindicações, aí a gente vai ter que ir para a ureteroscopia. Então, esses fluxogramas são interessantes para vocês gravarem melhor as condutas. Foi isso. Obrigado pela atenção. Espero que a aula tenha ajudado vocês. Até mais.